Oi, turminha do segundo ano, tudo bem? Nesta semana, na aula de português, nós vamos trabalhar com as letrinhas M e N no início da sílaba e no final da sílaba. A letra M no início da sílaba é aquela família que nós já conhecemos, que é o ma, me, mi, mo, mu, mão. Algumas palavrinhas com M no início da sílaba. Não precisa ser no início da palavra, tá? Pode ser no início da sílaba. Mas vamos começar com algumas. Tem macaco, tem caminhão. Olha, o mi ali tá no meio da palavra, mas o M ainda é no início da sílaba, tá certo? E tem a família do N. O N no início da sílaba tem o sonzinho de na, ne, ni, nó, nu e não, tá? É a mesma situação. O N no início da sílaba não precisa estar só no início da palavra, tá? Mas vamos falar algumas palavrinhas, que é o navio, boneca, boné, tá certo? Ó, cabana. Ó, falei algumas palavrinhas com N no início da sílaba, tá? Isso aí nós já trabalhamos bastante. Agora nós vamos falar um pouquinho do M quando ele está no final da sílaba. Para entender o som não só do N, é do M e do N no final da sílaba, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui as vogais A, E, I, O, U. Essas são as vogais, tá? O M e o N, quando eles estão no final de uma sílaba, eles vão ter o som que nós chamamos de som nasal. O que é o som nasal? É aquele sonzinho que o som sai pelo nariz. Tá certo? Não é o sonzinho não é a palavrinha que sai pelo nariz, é o som da palavra sai pelo nariz. Por exemplo, palavra do tipo bombom. Se a gente tapar o nariz e for falar bombom, vai ficar, ó, bom, bom. Ele sai diferente. Você treme o nariz, você sente o nariz tremer, tá certo? Isso são o que nós chamamos de som nasal. Como é que eu vou saber se o som é nasal? Primeiro nós vamos conhecer o som nasal das vogais. Quando eu coloco o acento chamado de tio em cima de cada vogal, ele vai ficar com esse som, ó. An, em, in, on, Esse é o som. Se vocês taparem o nariz, vocês vão ver que o som está saindo pelo nariz. Então, vamos ler de novo, ó. Isso é as vogais com o acento chamado tio. An, em, in, on, Tá certo? Se eu pegar o M, eu vou escrever as mesmas vogais, só que, ó, do lado do A, eu não vou botar o tio, eu vou botar o M. O som que ele vai ter é igual o de cima. Esse aqui é an, esse aqui também é an. Se eu botar o E e o M, vai ficar em, igual o E com o tio. O I e o M, in. O e o M, on. U e o M, Então, quando eu leio o A e o M no final, o som é o mesmo. An, em, in, on, Igual eu li o de cima. E quando eu coloco a letra M no final, depois da letrinha da vogal, o som é igual. Igualzinho. Vai ficar an,
Tá certo? Então, olha só, eu quero que vocês entendam que quando eu coloco a letra M e a letra N no final de uma sílaba, o som vai ter o som nasal, como se tivesse um tio na vogal, tá? Algumas palavrinhas para saber como que eu escrevo, se é com tio, se é com M, se é com N, claro, eu vou ter algumas palavras, eu vou ter que conhecer a palavra. Não existe uma regra, né? Apenas eu vou mostrar daqui a pouco que tem uma regra do M e do N em um caso. Porém, nos demais eu tenho que conhecer. Por exemplo, a palavra mãe. Ó, mãe. O A é nasal. Porém, não é com M, é com tio. Certo? A palavra bombom é nasal, a vogal. E é com O e M. A palavra ninguém. Ninguém. Tem dois sons nasais. Tem o nin e tem o gen. O primeiro nin é com esse. O gen é com esse. Tá certo? Então, vocês vão fazer algumas atividades colocando a letrinha N ou M para transformar uma palavra que não está, que não é nasal, em uma nasal. A primeira palavrinha diz ali, ó, nuca. Nuca, isso é uma nuca, tá? Se eu botar o N no final de uma sílaba, vai ficar nunca. Ó, o U já vai mudar, tá? E eu já contei uma historinha para vocês, pra gente saber quando eu coloco a letra M e quando eu coloco a letra N. Lembra do piquenique do alfabeto que eu já contei? Que a letra N salvou todas as consoantes, menos o P e o B. Então, a letra N vem antes de todas as consoantes. Porém, quando eu for falar do P e do B, vou botar pequenininho aqui, ó. O P e o B tem que ficar juntinho com o M, tá? Então, quando eu for escrever uma palavra que eu sei que tem um som nasal, a próxima letra eu tenho que ver. Se não for P e não for B, pode colocar a letra M. Porém, se for um P ou B, eu vou colocar a letrinha M. Tá certo? Essa foi a nossa aulinha de hoje sobre os sonzinhos nasais das vogais. Qualquer dúvida, vocês deixam lá para pro, tá? Tchau, tchau.